Capítulo 7. Windsor, Canadá. O aeroporto, 2 dias antes do Natal de 1959. Era um aeroporto modesto, pelo tamanho. Não pretendia ter grandes multidões. Mas esse dia ficou atolado de pessoas. Pessoas carregadas de bagagem e encomendas, embrulhadas em papéis muito brilhantes. Pessoas estressadas e irritadiças. O negócio do Natal estava pegando-as, esgotando-as. A atendente caixa no buffet estava quase no final do seu turno de trabalho do dia. Ela teve o suficiente. Mal podia esperar para sair do lugar e estar a caminho de casa. Então, quando estou prestes a sair, a mulher chega e pede 3 xícaras de chá. A atendente disse para o seu marido mais tarde naquela noite. Ingleses parecem feito à realeza, mas com uma voz como se ela pensasse que é a própria rainha, ou algo assim. Bem, eu disse a ela para ajudar a si mesma. Ela pareceu confusa, como se não soubesse do que eu estava falando. Daí servi a água quente da térmica para ela nos copos. Não, ela diz. A realeza. Eu gostaria de chá, por favor, não água. Os sacos de chá ali mesmo, digo a ela, apontando para eles. Sacos de chá, diz ela. O que é isso? Eu gostaria de chá, não sacos. Imagine, Gui. Ela nem sabia o que eram saquinhos de chá. Não sei que tipo de imigrantes que estamos recebendo esses dias. Com certeza fazem pensar. O marido dela aumentou o volume da televisão. Ele não estava interessado nos caprichos de pessoas estranhas. Nosso voo tinha sido adiado em Nova York. O pequeno avião assentou-se no asfalto pelo menos 1 hora antes de obter a liberação. O pior momento do ano para viajar, o piloto havia dito. As más condições meteorológicas, viajantes demais, colocam aviões extras. A pior época do ano. Ele não estava muito feliz mesmo com a ideia de levar 3 adultos e 2 gatos para o Canadá. Muita água para uma coisa sobrevoar. E no momento errado do ano. Teria preferido estar em casa, em vez de lutar com os transtornos do Natal. Não importa. Isso foi dinheiro no banco. Em Windsor, as formalidades pareceram durar uma eternidade. Eventualmente, tínhamos completado tudo. E fomos rotulados como imigrantes legalmente desembarcados a esta terra da liberdade, o novo mundo, Canadá. Foi estampado em nossos passaportes imigrantes desembarcados. Por isso tinha de estar certo. Era o que éramos. Mas onde estava o amigo que vinha nos encontrar? Ele tinha desistido e ido para casa, parecia óbvio. Eu encontrei os telefones e depois de uma luta com um, consegui uma linha. Mas o aparelho recusava-se a fazer o que eu queria. E insistia em cuspir de volta as moedas que eu sempre lhe colocava. Ou alternadamente engolia as outras sem me completar a chamada. Mas contatei nosso amigo. Seu nome era Paul. Ele era um velho amigo dos Rampa, dos dias de Londres, bem antes que eu os conhecesse. Ele deve ter se sentado ao lado do telefone, porque atendeu imediatamente.
Ok, vou estar aí em meia hora, disse-o com segurança. Basta sentarem-se acomodados. Vamos tomar uma xícara de chá enquanto esperamos, Chen sugeriu. Fui buscá-lo, mas era nojento. Tudo que você poderia dizer sobre isso é que era quente e úmido, e um assassino do tempo. Raabe era muito melhor em fazer esse tipo de coisa, mais capaz de lidar com as coisas novas do que eu era, mas estava ocupada pacificando os gatos. E o chá não seria mais palatar, mesmo que, ao invés de mim, ela o tivesse apanhado. Ele ainda teria sido água morna com um saco de pó com chá jogado dentro. Devia ser assim que lhe faziam no Canadá, pensei. Paul tinha feito o seu melhor e encontrou uma casa que pensou adequada para todos nós. Essa estava fora de Windsor, em um lugar chamado Tecumseh, ao lado de um lago, Lago St. Clair, em frente a Grosse Pointe, onde os ricos de Detroit viviam. O lago parecia imenso, somente uma enorme extensão de água gelada nessa época do ano, mas seria como nada comparado com os grandes lagos Erie, Huron, Superior, Ontário e Michigan, que são como mares interiores ligados uns aos outros. Ficamos lá, em Tecumseh, no meio da neve e do gelo, por um par de meses. Então nos mudamos para Windsor, onde alugamos uma casa ribeirinha padrão, bem em frente a Detroit, e não muito longe do túnel sob o rio. Encontrava-se perto da Ponte Ambassador, também. Por isso, tínhamos uma escolha de sobre ou sob as águas, sempre que fomos para Detroit, por causa das câmeras, equipamentos ou outras necessidades. Estar próximo à água e perto de uma grande cidade dos Estados Unidos foram importantes para Chen. Ele estava no meio da atividade e do movimento, do progresso mundial, o que parecia ser o que precisava para o seu trabalho. Países, assim como pessoas, têm influências astrológicas. O Canadá é um país de Câncer, e os Estados Unidos da América é de Gêmeos. Em geral, os americanos tendem a ser falantes, gostam de mudanças, adoram dispositivos eletrônicos portáteis, estão sempre em movimento e querem ficar à frente. Os canadenses, por outro lado, e, novamente, só em geral, são mais vigilantes silenciosos, de casas modestas e amantes da família e da paz, a todo custo, porque o país é governado por Câncer. Pelo certo, o Canadá deveria ser um lugar bom para mim, porque meu próprio signo de nascimento é Câncer. Mas ele simplesmente não era o que eu esperava. Ou pelo menos os lugares que vivíamos não foram. Alguém poderia argumentar que nós estávamos sempre perto da fronteira com os EUA, o que, certamente, pode ter tido uma influência sobre isso. Se tivéssemos vivido nas partes mais remotas, podia ter sido diferente. Mas não estava de acordo com minhas ideias do país como eu imaginava. Como com a Irlanda. Em conceitos de infância adquiridos de escritores como Gray Wall e John Bushan. Onde estavam
As cabanas de madeira? Onde estava a geografia grandiosa? As montanhas, planícies, florestas, rios e geleiras? E onde estavam os animais selvagens e os índios vermelhos, os verdadeiros habitantes desse país? Longe de serem vistos em qualquer lugar onde morávamos. Eu ansiava por ver as partes indomadas deste imenso país. E, em vez disso, vi apenas cenas de desenvolvimento em painéis com propaganda vulgar. Comerciais, publicidade, tudo resumia-se a dinheiro. Tudo era novo e brilhante, e desconfortável para mim. Nada mais para dentro da pele. Não havia substância. Ou assim me parecia. E me retirei para minha concha. Foi diferente para os outros, acho. Ou talvez eles eram apenas mais adaptáveis do que eu. Certamente nenhum deles eram caranguejos câncer, como eu. Chen era Áries, e Raabe se encontrava entre Gêmeos e Touro. Ficamos em Ontário por cerca de 5 anos, fazendo muitas mudanças, mas sempre perto da água. Quando olhava para as cores da época, as cores na pintura mágica, elas se me mostravam insípidas, aborrecidas e desinteressantes. Chen continuou sua vida muito mais como era antes. Escrevia, lidava com as cartas, mantendo-se sempre atualizado aos assuntos científicos e do mundo. Ele nunca quis ser um escritor, mas era pelo que era conhecido, porque assim que ele ganhava a vida. Embora a escrita seja realmente uma forma bastante precária de ganhar a vida. Você pode colocar um enorme esforço em sua escrita apenas para descobrir que o livro ou artigo não vende. Talvez a editora tenha a culpa. Talvez o timing esteja errado. Talvez o público só não gostou ou não o compreendeu. Outros sim, os críticos podem não gostar de você. E a opinião deles exerce grande influência sobre o público. Quando veio o momento de uma editora de livros de bolso publicar a Terceira Visão, a obra foi lançada por uma editora jovem, com um editor que provou não apenas ser interessado no trabalho de Chen e acreditar nele, mas também era invariavelmente agradável. Nenhum de nós nunca o conheceu, mas nós escrevemos 100 de cartas a ele, igual ele a Chen. Eu digo nós porque trabalhávamos como uma equipe. Esta editora paperback eventualmente se tornou a principal editora, e após os primeiros 4 livros, nada nunca foi impresso em capa dura de novo. Chen sentiu uma certa lealdade à empresa e à editora, e ficou com eles até o fim. E os livros vendiam. A parte triste é que o papel barato usado nesses livros se desintegra com o tempo. Agora, no momento de minha escrita, sou incapaz de sequer abrir um sem experimentar dificuldades respiratórias causadas pelos produtos químicos no papel. Não só isso, eles são difíceis de ler por causa do amarelamento do papel e da impressão. Os livros de capa dura, por outro lado, estão quase tão bons quanto novos e completamente legíveis. Chen rotineiramente
discutia coisas com nós duas, Raabe e eu. Eu datilografava tudo a partir de seu ditado, e Raabe verificava. Sua capacidade de incluir a todos nós em tudo sempre foi o que nos mantinha juntos, e nos deu grande força e estabilidade. Nós estávamos sempre bem amarrados e nos misturávamos muito pouco com os outros. Ocasionalmente, eu poderia fazer o meu cabelo, por exemplo. E quando isso acontecia, ele preferia não me ver até algumas horas mais tarde. A aura do cabeleireiro permanecia em torno de minha cabeça e ficava misturada com as minhas próprias cores. E ele encontrava isso angustiante. Eu só não quero saber sobre esse sujeito, ele diria. Ele estava tão acostumado a nós duas, Raabe e eu, que ele era capaz de ignorar, ou pelo menos aceitar, as nossas cores em mudança. Mas ele definitivamente preferia que não se misturassem com as de outras pessoas de fora, mais do que em um nível superficial. Isto não era nenhuma dificuldade para mim. Contentava-me em me dedicar à pintura, bordado, ler muito e fazer um estudo completo e aprazível de antiguidades. Tapetes, pinturas, móveis, prata, todas as coisas que eu adorava colher experiências e mais tarde eu própria experimentar fazer. No mundo de hoje, devemos nos misturar e ser sociáveis. As crianças têm que tamborilar nisso, que desde os primeiros dias eles precisam ser um da multidão. Mas, na verdade, pode-se ganhar muito mais do que o restante sendo solitários. Acredito que a quietude e a autossuficiência não são suficientemente valorizadas pela maioria. Ao longo dos anos que vivi com Chen, eu era capaz de entrar nesse estado raro de solidão. E é significativo que, fora uma vez que fora visitar um médico, nunca estive doente, nem mesmo com um resfriado comum. Memórias são coisas engraçadas, e parece estranho que a minha memória mais marcante de Windsor foi o macaco. Você pensaria que toda a minha atenção estava centrada no trabalho que estávamos fazendo juntos, Chen, Raabe e eu. E em grande medida foi, mas era o cotidiano diário. O macaco era diferente. Eu costumava andar bastante quando não se sucedia muito quente ou muito frio, o que reconhecidamente era limitante. Por esta altura, no entanto, eu estava me acostumando a desvestir as roupas como um cão tirando o seu casaco no verão e acumulando roupas no inverno, o que tendia a prolongar o período de caminhada anual. E na minha caminhada eu tinha que conhecer bem Windsor. Sempre parei em um pet shop, em particular, só para olhar na janela. E foi em uma dessas paradas que vi o macaco. Ele estava sentado em uma gaiola apertada, com o olhar mais desanimado de um macaco que alguém já viu. Fui obrigado a entrar na loja e fui imediatamente
atingida por aquele cheiro peculiar de uma pet shop que vendia gado apenas para o lucro. Um cheiro feito de serragem úmida, animais imundos e comida deixada por muito tempo nas gaiolas. Perguntei o preço do macaco. Oh, sim, o coitadinho precisa de uma boa casa, disse o proprietário. Veio da América Central, precisa de um bom lar. Ele repetiu, ao mesmo tempo citando o preço. Eu saí de novo para dar uma olhada no pobre coitadinho e ele me fitou com os olhos enormes definidos em uma cabeça minúscula. E então ele cobriu a cabeça com 2 mãos de dedos longos, como se ele estivesse no auge de uma miséria intensa. Ele foi tão humano e estava tão triste. Meu coração se penalizou por ele. Certo, vou levá-lo, eu disse quando me voltei. E no minuto que as palavras saíram da minha boca, eu sabia que era um erro. No entanto, pensei, e se o macaco tivesse me ouvido e soubesse o que eu tinha dito? Eu tinha que levá-lo agora. Rápido como um raio, o lojista preencheu o recibo e abriu a portinhola onde estava a gaiola. Ele não tinha intenção de deixar-me mudar de ideia. Olhei para minha compra novamente e me convenci de que eu estava certa de levá-lo, depois de tudo. Como eu poderia deixar esta criatura pequena e indefesa, lá no sofrimento e miséria abjetas? Eu tinha que levá-lo. Ele era meu, viesse o que viesse. Carregar a gaiola ao longo das ruas foi agitado. As pessoas não paravam de olhar. Eles queriam vê-lo, e apenas uma forma de modos os deteve. Ao me aproximar da casa, estava começando a ficar nervosa. Não teria nenhum problema de aceitação de Chen quanto ao macaco. Mas o que Raabe diria? Eu só podia imaginar. Sempre que voltei para casa da minha caminhada, ela era invariavelmente a primeira que eu via. Estaria sentada na sala de estar, através da qual se tinha que passar para chegar ao resto da casa. Seu hábito não era para cumprimentar alguém. Apenas um aceno de cabeça era a melhor coisa que você poderia esperar. Mas hoje seria diferente. Ela deu uma olhada na gaiola. Que diabos é isso? Retrucou. É um macaco. Comprei ele. Você o quê? Questionou incrédula. Eu disse, comprei ele. Você não ouviu? Não iria deixar ela me intimidar. Eu estava determinada a manter o macaco, o coitadinho. Ele precisava de um bom lar. O homem da pet shop disse isso. E o que sobre os gatos? Você não pensou neles antes de fazer um negócio tão estúpido quanto comprar um macaco? Eles são pequenas criaturas desagradáveis. Ele vai fazer a vida dos gatos uma miséria. Olha, Raabe, eu não posso ter um cão por causa dos gatos. E agora você está dizendo que não posso ter um macaco? Bem, vou ter ele. Os gatos só vão ter que se acostumar a ele. Ele precisa de uma boa casa. Estava ficando mais e mais protetora do macaco e determinada a defender a minha terra. Não tem esperança, Sheila. Não sei o que Chen vai dizer. Ela deu um suspiro enorme de cena e encolheu os ombros, como se fosse um monstro na jaula.
em vez de um inocente macaquinho. O quarto de Chen era lá em cima. Tinha uma janela com vista para o rio, do qual podia-se observar transportes Lakes passando com sua carga. Os Lakers eram distintas embarcações oceânicas, de fundo plano. Mas também havia navios oceânicos, que tinham vindo do Atlântico através de St. Lawrence Seaway, em Quebec. Subi com o macaco na gaiola e encontrei Chen sentado de pernas cruzadas em sua cama, ocupado esculpindo um pedaço de pau-santo, uma maravilhosa peça de idade, dura e esverdeada, em que ele estava fazendo um pingente. Ele olhou para cima quando me aproximei. Olá, Buttercup. Você tem um macaco-aranha? Eu sabia que ele estava familiarizado com os macacos da Índia, mas eu tinha imaginado que isso era um pouco diferente. Mas talvez não. Pelo menos ele sabia que era um macaco-aranha. Eles podem ser perversos diabinhos, você sabe. Macacos barrigudos são mais plácidos, mas então são maiores. Ele se levantou para dar uma olhada melhor na pequena criatura. Não parece muito bem. Onde você conseguiu isso? Ele não estava minimamente perturbado. O macaco ainda estava constrangido e conservava a cabeça coberta com as mãos. Ele olhou para o quadro de miséria. Bem, veja você, Chen. Ele estava em um pet shop horrível. Tive que resgatá-lo. Sinto muito. Espero que fique tudo bem com os gatos. Eu estava quase em lágrimas, com medo de que ele pudesse dizer-me para levá-lo de volta. Depois de ter visões de acampar na margem do rio, com o macaco levado a reboque. Claro que você tinha que obtê-lo. Você não poderia deixá-lo lá. Provavelmente precisa de algo para comer. Um pedaço de banana, talvez. Acho que veio do Brasil ou de cerca dali. O problema é que eles são muito cruéis no capturá-los. Às vezes eles nunca se recuperam mentalmente. Enfim, vamos dar-lhe uma chance. Kuei tinha deixado seu lugar sossegado e se abrigado debaixo da cama. Fifi estava fora do caminho, na sala de Raabe. Ele considerou a situação por um minuto e depois disse: Eu sei, vamos deixá-lo fora na varanda. Ele não pode ir longe lá. Obviamente ele não estava supondo que ele era uma coisa mansinha, pronta para ser um animal de estimação. Levamos a gaiola para a varanda, que era uma adição ao seu quarto, voltada para o oeste, e tendo grande quantidade de calor e de luz. As janelas, como todas as janelas em Ontário, tinham telas, numa tentativa de manter os mosquitos e outros insetos nocivos afastados. Assim, éramos capazes de abrir as janelas sem medo de um macaco ir para fora e criar confusão sobre os telhados. Nós colocamos a gaiola para baixo e eu abri a porta. Instantaneamente, a pequena coisa saltou gritando e xingando, rodando em torno das paredes quase na altura do teto, agarrando qualquer coisa que ele podia, balançando-se incrivelmente com seus braços longos. Ele estava totalmente selvagem e furioso, aterrorizante na sua ira e frustração. Mesmo Chen ficou surpreso com o poder de sua fúria e com sua energia. É melhor deixá-lo e ver se ele se acalma. Você pode ir à porta
sem deixá-lo sair e dar-lhe algo para comer e beber? Perguntou ele. Cautelosamente eu fiz a minha escapada, enquanto o macaco estava na outra ponta da varanda, e voltei com cenoura, nozes, banana e uma tigela de água. Raabe tinha sido alertada por todos os gritos e assistia incrédula. Ela realmente amava os animais, mas o macaco era muito além dela, principalmente por causa da sua preocupação com os gatos. Você não pode manter essa criatura aqui, disse ela com seu costumeiro e irritante bom senso. Vai perturbar os gatos, para não mencionar Chen. Bem, Chen não está chateado. O coitadinho precisa de uma boa casa, eu disse a ela, repetindo inutilmente as palavras do homem da pet shop. Eu gostaria que você calasse a boca, Raabe. Ela não estava satisfeita. E seria, obviamente, uma adversária. Nós vamos chamá-lo Julie, disse a ela, como se ter um nome fizesse dele uma realidade e um desafio em nossa casa. Isso não é o que eu o chamaria, ela disse sem rodeios. Ele é um horror. Pelas próximas semanas, nós tentamos de tudo que podíamos pensar para acomodar o macaco. Tivemos um carpinteiro construindo uma gaiola bastante grande na varanda, completa, com ramos para ele balançar, uma prateleira de dormir, uma área de alimentação e atividades. Ainda assim nos odiava. Odiava-nos intensamente e fez seu ódio conhecido. Sempre que tentava pegá-lo, ele mordia e guinchava. No início da madrugada, começava a tagarelar e gritar. De certa forma, sua agilidade e selvageria era excitante, mas seu ódio ocorria ser diferente, porque era muito destrutivo. Eu sempre tive animais de estimação. De tudo a partir de cavalos, cães, gatos, coelhos, peixes, aves, tartarugas. Então eu não era uma estranha para eles. Mas ao longo das semanas, fui forçada a admitir que o macaco, como havia previsto Raabe, teria que ir. Não havia probabilidades de que ele estivesse indo para submeter-se à domesticidade. E além de sua desconfiança dos humanos, acabava consumindo com tudo. O dia veio quando eu admiti a derrota. Tínhamos adquirido um carro velho americano, e esperei até que os outros saíssem para uma corrida, e em seguida, com o coração pesado, seduzi-o a entrar em sua jaula minúscula. Saí de casa a pé e levei-o ao veterinário mais próximo para tê-lo sacrificado. É sempre uma decisão difícil, mas neste caso não havia outra maneira. Estava convencida disso. Mesmo que ele pudesse ter sido devolvido à selva, ele estava enormemente danificado para recuperar a sua sanidade totalmente. Pobre garotinho. O homem da pet shop estava certo. Mas por que, eu me pergunto, que continuamos a fazer isso aos animais? Por que nós os vemos como objetos para o nosso prazer? Eles não o são. Eles são diferentes de nós, mas têm o mesmo direito à terra como nós temos. Com o Chuli ido, a casa voltou ao normal. Todo mundo estava simpático. Embora eu nunca tenha esquecido o coitadinho. Mas ele tinha necessidades de mais do que uma boa casa. Muito mais. Ele precisava que a civilização nunca pudesse voltar a ele. Porque, em nossa obsessão insana e desejo de poder e dinheiro,
perdemos a nós mesmos. Nós perdemos nossa liberdade. Chen tinha um conhecimento surpreendente de assuntos mundiais em todos os níveis. Ele sabia sobre o movimento hippie, ele sabia sobre os líderes mundiais e política, ciência, mecânica, arte, medicina. Ele foi até ao minuto sobre as tendências atuais e manias, a forma como as massas eram seduzidas, a maneira como elas pensavam, a música pop e coisas assim, o lado comum da vida, bem como o da elite, os Beatles, Elvis Presley e todo o resto dela. Ele vivia e experimentava a vida em diversos lugares e em diferentes sociedades, tudo observando o tempo todo. Mas agora ele observava e ouvia de uma forma mais sedentária. Fotografia ainda ocorria ser um grande interesse, mas seu foco mudou durante esses primeiros anos no Canadá para a rádio. Ele tinha rádios poderosos de ondas curtas, que poderiam sintonizar praticamente qualquer lugar do mundo, se você tivesse tempo para desperdiçar e soubesse como fazê-lo. Oh, mas ele era surdo, você vai estar dizendo. Como ele poderia ouvir? Ele ouvia de duas maneiras: colocando os dedos sobre o aparelho e pegando através deles a vibração, e por meio de um fone de ouvido, usado para absorver o som por condução óssea. É necessário concentração, no entanto. Bem como ondas curtas, pegávamos radioamadores e rádios da polícia, que resultavam bastante vezes divertidos, às vezes emocionantes e esclarecedores. Mas, para relaxamento, ele ouvia com os dedos o que chamaria de música clássica de luz. Durante esse período, passei a entender como a doença pode ser curada, aplicando-se nessa facilmente ou saudavelmente cor e ou som, que são afinal vibrações. Doença ou doenças iminentes fazem uma vibração de defeito no órgão afetado e resulta em uma cor escura na aura, que é a indicação da doença. Corrigindo essa vibração, a cor pode ser restaurada e a boa saúde pode ser recuperada. 50 anos atrás, esses conceitos eram muito avançados para serem aceitos. Mas agora é uma questão diferente e não há esperança para o futuro. Talvez, afinal, uma solução melhor do que transplantes seja alcançada pelos cientistas. Registraram-se progressos. Chen lançou bases valiosas que estão dando frutos agora, 40 ou 50 anos depois. Se houvesse um problema grave em qualquer lugar do mundo, Chen estava centrado nele. Ele iria trabalhar com as mãos, esculpindo ou pintando, porque ele afirmava que trabalhar com as mãos ajudava a focar o pensamento. E o pensamento pode ser uma ferramenta muito poderosa para influenciar eventos. Mais tarde, talvez um par de anos em Tecumseh e Windsor, era hora de se mover novamente. Sinceramente, não me lembro exatamente para onde nos mudamos em seguida, porque enquanto estávamos em Ontário, a sequência de tudo me escapa. Lembro-me, entretanto, de vivermos no Parkway Niagara por um tempo, em uma espécie de casa de férias do lugar.
Era inverno. As casas não eram utilizadas nessa época do ano, e o proprietário do local alugava sua casa para nós, para os meses de temperatura sub-zero. Era uma casa bastante aprazível, não muito diferente do apartamento da senhora alemã que tínhamos alugado primeiro em Londres, que sucedia ser supermobiliado para nós, e nós descartamos a maior parte de suas coisas enquanto estávamos lá. Tivemos um carro pequeno por esta altura, em vez dos grandes monstros americanos, e nos levaria ao redor, às vezes, de Niagara Falls, ou Santa Catarina, ou na outra direção, para Fort Erie e além. A pulverização das quedas cobria as árvores e, porque era muito frio, ficavam imediatamente congeladas. Ver as árvores à noite banhadas em gelo era um grande espetáculo maravilhoso, mais maravilhoso para mim do que as quedas em si, mesmo que elas próprias fossem de fato impressionantes. Em algum momento, mudamo-nos para Fort Erie. Foi lá que outro golpe de má publicidade bateu. Um adolescente em Brighton, Inglaterra, havia se matado e sua mãe em voz alta proclamou que eram os livros de rampa que o mataram. Mais uma vez tivemos a imprensa da Grã-Bretanha e Canadá para enfrentar. Desta vez estávamos mais preparados, mais calmos e exteriormente menos preocupados. Isso teve o efeito de nos tornar ainda mais unidos. Dificuldades fazem isso. O problema parecia ter surgido de um livro que Chen publicou como um curso sobre metafísica e práticas esotéricas para estudantes sérios do ocultismo. Foi destinado a um público limitado, mas mesmo assim foi muito cuidadosamente escrito para incluir apenas as direções e práticas que eram totalmente seguras para o amador se envolver sozinho. Em outras palavras, sem a presença de um adepto ou mestre. Algumas das práticas mais avançadas podem ser perigosas se realizadas sem a supervisão qualificada. Mas estas últimas, como disse, não foram definitivamente incluídas no curso que se tornou um livro. Foi de circulação privada no início, mas depois pareceu tão valioso que a editora Paperback estava ansiosa em publicá-lo. E foi assim que esta mãe, cujo filho havia se matado, estava acusando os livros de rampa. Ela tinha encontrado uma cópia do curso na sala de seu filho. A mãe, sem dúvida perturbada e ignorante de esoterismo, culpou o livro, ao invés de qualquer outra coisa que possa ter acontecido com seu filho. Fort Erie era uma cidade pequena, e depois dos artigos de jornal sobre o assassino do livro, artigos completamente para causar sensação, como esperávamos da imprensa, especialmente a imprensa britânica, que deve ser a mais sensacionalista do mundo, era só estar andando na rua para descobrir que a calçada ficava totalmente deserta. De repente, todo mundo atravessava para o outro lado e iam cuidadosamente olhando de volta. As vendas de livros sofreram também. Por um tempo foi difícil fazer face às despesas. Nós nos mudamos para um lugar caindo aos pedaços, sobre a loja local do Exército da Salvação. Era um outro inverno e um frio.
E me lembro como as pequenas janelas estavam congeladas com neve e gelo que mal se podia ver fora. Os dispositivos de aquecimento eram mínimos. Em todo caso, não tínhamos o dinheiro para o aquecimento satisfatório. E simplesmente nos embrulhávamos em roupas, meias grossas e botas. Eu comprava no supermercado local. E graças aos céus, havia na bandeja de barganha coisas que estavam um pouco fora do ponto, mas perfeitamente comestíveis. Pão velho que ainda estava bom para o consumo, leite ainda não estragado, mas vencido, e frutas e legumes apenas um pouco passados. Minha lembrança do Natal daquele ano, não que mantivéssemos as comemorações de Natal, mas era o usual feriado, impossível de evitar, foi banqueteando-se com um saco inteiro de maçãs maduras, uma vez que tinha custado apenas um pouco mais do que um par de dólares. O senso de virtude foi cancelado pelas dores de barriga que se seguiram na sua esteira. Existe um ditado sobre se chutar um cachorro quando ele está morto. E tenho que acreditar que há mais de um grão de verdade em seu sentido. Estou pensando em outro assunto desagradável em Fort Eyre e bastante memorável para o desconforto dele. Fomos invadidos pela Polícia Montada, a Real Polícia Montada do Canadá, um dos símbolos do Canadá. Sem dúvida, eles podem ser e são guardiões heróicos da paz. Mas nós os vimos sob uma luz completamente diferente naquele momento. Eles assemelhavam-se particularmente à polícia dos pontos da fronteira EUA-Canadá. E Fort Eyre acontecia ser apenas isso, uma pequena cidade da fronteira, do outro lado do rio, a partir de Buffalo, Nova York. E era por isso que morávamos lá. E tivemos o azar de vir a estar sob o escrutínio da RCMP, por uma transgressão bem pequena. Nós havíamos nos mudado para um lugar um pouco melhor depois da loja do Exército da Salvação. Ou, mais corretamente, acima dela. Mas o novo local ainda estava longe de ser um refúgio de conforto e esplendor. Foi o tipo de lugar que as pessoas olham para baixo de seus narizes com desprezo. Nós nunca fomos perturbados por essa atitude, como regra. Mas apenas aconteceu que isso seria um fator importante na forma como a RCMP nos trataria. Tínhamos alugado 2 apartamentos ao lado um do outro. O meu se sucedia praticamente um quarto. O outro ocupado seria classificado como um quarto com suíte. Estávamos jogando sério, de certa forma, para a polícia montada. Porque, com o problema da imprensa, acarretando aos locais nos verem como suspeitos, havia os lugares baratos nos quais vivíamos. E, além disso, outra vez, o bloco de apartamentos estava muito perto da ponte que conduz a Buffalo. Perfeito para contrabandistas. Pode-se dizer com razão. Tudo somado, havíamos de ter apresentado um quadro estranho à polícia, que não são notáveis por seus poderes de imaginação, na melhor das hipóteses. E eles poderiam muito bem estarem de olho já em nós
quando alguém enviou uma carta anônima, o que depois descobrimos, nos acusando de contrabando de mercadorias através da fronteira. Era só o que eles precisavam. Agora poderiam investigar essas criaturas estranhas vivendo no meio deles. Não importa o quão inocente um é, quanto livre de culpa. Ninguém gosta da polícia chegando à sua porta, especialmente a polícia montada, nas cidades fronteiriças onde eles estão atrás de você. E eu não era nenhuma exceção a essa regra. Posso vê-los novamente no olho da minha mente. 4. Sim, 4 dos maiores personagens que vi na vida, fora em um filme. Minha porta foi a primeira de nossas 2 portas a chegarem, após subirem as escadas desmazelados, para o primeiro andar onde morávamos. E ocorria eu estar lavando o meu cabelo no momento em que eles começaram a bater na porta. Não batendo, a esmurrando. Há uma diferença. Meu Deus, pensei, deve haver um incêndio, alguém deve ter sido assassinado. O lugar deve estar para cair, para justificar todo aquele barulho. De modo que peguei uma toalha e enrolei-a em volta da minha cabeça com sabão, esfregando o sabonete dos meus olhos quando eu apressava-me a responder a esses estrondos infernais. Com o que me confrontei, me jogou em uma emoção completa. Adoraria dizer que os tratei com desdém escarnecedor, que mantive a calma e, acima de tudo, minha dignidade. Mas, infelizmente, não. Isso não foi do jeito que estive. Se eu estivesse na Inglaterra, em minha própria terra, poderia ter sido diferente. Mas aqui no Canadá, eu estava no fundo da pilha. Para os padrões canadenses, eu era uma ninguém. Não tinha dinheiro, sem educação universitária, sem capacidade de fazer qualquer coisa que contasse para algo neste país. Eu fui varrida para debaixo do tapete, e por esta altura estava começando a realmente me sentir como um cidadão de terceira categoria. Afinal, tínhamos vivido no Canadá durante muitos anos até agora. E ele nos apanhara. Aqui estava eu, portanto, cabelo molhado e sabão em meus olhos, tremendo de medo, porque estava sendo mostrado algum tipo de cartão por esse policial grande e intimidante, ladeado por 3 outros igualmente grandes e ameaçadores. Não, eu disse. Dr. Rampa não vive aqui. Vendo que eles estavam prestes a empurrar-me de lado e entrar, falei francamente. Ele está na porta ao lado. Dei um passo atrás e fechei a porta. O que é um covarde? Eu consolava-me com a ideia de que eles iriam bem rapidamente perceber que tínhamos 2 apartamentos, a despeito de qualquer coisa que pudesse se passar. Não eram tolos. A questão é, será que Chen contrabandeou mercadorias do Zeuá? Que ele trouxe coisas ao longo da fronteira sem declará-las? A resposta é não. Ele não o fez. Ele insistia em declarar tudo. Ele estava bem acostumado a problemas para querer ter mais. Às vezes, impostos eram cobrados. Às vezes, não.
mas todo o equipamento era declarado. Houve uma pessoa que se ofereceu para trazer uma máquina de escrever em seu carro para nós, como não tínhamos carro naquela época, e seria desajeitado no ônibus. E, embora fosse ele instruído a declará-la, ridicularizou a ideia. Não, não, ele insistiu. Estava acostumado a conseguir coisas completamente sem impostos. Apenas deixássemos isso com ele. Foi embaraçoso e impossível explicar que preferíamos pagar o dinheiro extra, porque o dinheiro era como Deus para ele. Fora isso, eu era a culpada principal. Sempre comprei roupas, maquiagem, coisas pequenas e não as declarava. Minha desculpa é que todos faziam o mesmo. Se tivéssemos feito as declarações o tempo todo, teríamos atrasado até o ônibus e acabaria por ser um incômodo. Além disso, trivialmente, tudo estava no esquema das coisas. Não eram as minhas pequenas coisas, embora eles levassem tudo. Era Chen e suas coisas técnicas, científicas, do que estavam atrás. E eles confiscaram tudo para que ele não pudesse produzir prova de pagamento. Fomos descuidados sobre como manter essas coisas, nunca gostando de estar atravancados com o que parecia desnecessário. Eles saquearam os 2 apartamentos como se fossem cães treinados para farejar as coisas. Mas eu teria preferido os cães sempre. Eles foram implacáveis e brutos, e quebraram totalmente meus ideais da maravilhosa polícia montada. Scotland Yard, bem, eles tinham uma abordagem completamente diferente. Ter sido investigado pela nata da polícia da Inglaterra e do Canadá é uma afirmação duvidosa para a fama. E eu preferia não fazê-la. Mas sou obrigada, infelizmente. Desde que conheci a saúde de Chen, ela tinha sido, se não delicada, arriscada. Ele tinha enorme força muscular ou física, mas sua coluna tinha sido danificada. Sua mandíbula tinha sido chutada, enquanto prisioneiro de guerra num campo de concentração no Japão. E agora isso lhe causava dor e desconforto, bem como desfiguração que a barba escondia até certo ponto, e sua audição quase desaparecera totalmente. Ele tinha muito com que lidar, e, embora raramente se queixasse, exigia uma série de cuidados e descanso. Mas foi enquanto estávamos vivendo em cima da loja do Exército da Salvação que o primeiro grande problema com o seu andar ocorreu. Lembro-me de modo específico disso só porque encontramos um par de muletas na loja que custava pouquíssimo e ele começou a usá-las. Se ele teve um acidente ou se foi a degeneração natural, não tenho certeza agora. Mas lembro-me dele me pedindo para procurar na loja as muletas. Todo mundo provavelmente sabe o que uma loja de quinquilharias é. E um monte de pessoas nunca sonharia em ir a uma. E vasculhar montanhas de lixo na esperança de desenterrar algo útil. Ou até mesmo aprazível. Eu não posso dizer que sou exatamente fã de brechós por mim mesma. Mas às vezes a necessidade é mais do que a mãe da invenção. E quando você está encarregada de encontrar uma determinada coisa, isso torna a tarefa muito mais simples. A mulher que cuidava a loja estava azeda,
E eu poderia estar assim no seu lugar. Deve ser triste ser cercada por material invendável, dia após dia. E para ela nós éramos apenas aquelas pessoas que vivem no andar de cima. E, portanto, não muito diferente do que o que ela estava acostumada. Tudo era lixo, de qualquer maneira. Material jogado fora. Não de muito uso para qualquer um. Bom dia, você tem algumas muletas? Eu brilhantemente perguntei. Ela estava sentada na parte de trás da loja, se debruçando sobre o aquecedor, com uma caneca de café no chão e uma pilha de revistas ao seu lado, que estava obviamente a vasculhar. Ela olhou para cima com relutância. O que é que você quer? Disse. Eu não sei o que você quer dizer, mas pode olhar se quiser. Olhar é grátis. E voltou-se para suas revistas. Muletas, sabe? Coisas de madeira para apoiar-se se você quebrou uma perna ou algo assim. Não estava muito entusiasmada com a ideia de vasculhar, se ela soubesse onde tal negócio poderia estar. A iluminação assemelhava-se à do crepúsculo. Eu não sei. Você realmente é difícil de entender. Sabe, o sotaque que você tem? Como eu disse, dê uma olhada. Estou ocupada. Ela voltou-se para as revistas. Por conseguinte, olhei. E quando estava desistindo, vi uma ponta de borracha preta saindo de debaixo de uma cama dobrável. E eis que era uma muleta. Seu par teria que estar em algum lugar. E em questão de minutos o encontrei. Tomei as duas muletas, sentindo-me triunfante. Olha, não é maravilhoso? Você tem exatamente o mesmo negócio que eu estava procurando. Espero que elas sejam do tamanho certo. Oh, isto! Vamos ver. Onde está o preço? Nós duas olhamos, mas não encontramos nada. Oh, bem, você pode levá-las por $5. Acho que ninguém mais vai querê-las. Assim, Chen teve suas muletas e me mostrou como você coloca seu peso sobre os antebraços e não sobre seus ombros, como parece a coisa óbvia a fazer. Ele usou-as em torno da casa esporadicamente e provavelmente atrasou o dia em que foi obrigado a obter uma cadeira de rodas, o que veio há alguns anos mais tarde. Durante todo o tempo no qual estávamos em situação difícil financeiramente, havia um bom número de pessoas que nos ajudaram. Eles perceberam que a humanidade tinha uma dívida para com aqueles como Chen. Eles eram pessoas bem evoluídas, preocupadas com o bem-estar de nossa terra, e Chen aceitou sua ajuda. Não era de todo a parte material disso. Era a confiança expressa por esses indivíduos o que era importante. Foi uma confirmação de que, pelo que ele estava se esforçando, estava valendo a pena. Mesmo que as chances pesassem fortemente em favor do lado negativo. Uma das pessoas que foi constante e escreveu longas cartas lidando com uma variedade de temas era da América do Sul. Todos os livros foram traduzidos para a língua espanhola e se tornaram best-sellers, embora nunca se tivesse recebido royalties da editora da Argentina. Isso converteu-se em um problema, porque nós seriamente necessitávamos do que era propriamente devido, não só para continuar com o trabalho, mas para a sobrevivência básica.
Nenhuma quantia de correspondência com o editor produziu qualquer efeito, exceto desculpas. Embora os livros continuassem a ser traduzidos e vendidos. Então, quando nossos correspondentes sul-americanos lançaram uma ideia que normalmente teria sido abominável para Chen, ele foi obrigado a considerá-la. O plano era que um clube seria formado sob o nome de Los Amigos de Lobsang Rampa. E nós todos iríamos para Montevidéu, com a ideia de que Chen iria ensinar e aconselhar o grupo. Esse seria supostamente composto de pessoas ricas dispostas a bancar a nossa viagem e providenciar que fôssemos cuidados em seu país. Inicialmente, Chen rejeitou a ideia, de ponto pacífico. Ter um grupo com seu nome não lhe agradou em nada. Na verdade, ele se opunha firmemente a isso. Mas, como o tempo passou e nossos correspondentes se tornavam mais vociferantes, mais insistentes e maiormente convincentes, ele começou a se voltar para a ideia de que, quiçá, nós não tivéssemos escolha. Quem sabe ele tivesse que aquecer com o que eles queriam, deixando claro que seria um arranjo temporário apenas. Talvez isso lhe permitisse recuperar o dinheiro devido da Argentina. Portanto, para cortar uma história bastante longa, ele decidiu que iríamos. Em parte por causa dos gatos, e em parte porque parecia o melhor caminho, finalmente decidimos viajar por um navio cargueiro de Nova York. Voar com os gatos da Irlanda tinha sido um pesadelo quando viemos para o Canadá, pela Swissair, que havia concordado em deixar levarmos os gatos nas poltronas conosco, desde que viajássemos de primeira classe. A única companhia aérea que contatamos, a qual nos ofereceu essa escolha. Todas as demais insistiam em que os gatos teriam que viajar no porão, onde transladavam os animais habitualmente. Apesar de um comprimido de uma coisa ou outra destinada a acalmá-los, isso teve o efeito oposto e causou um tumulto terrível no voo, fazendo-os ulular como só os gatos siameses podem. Raabe e eu fomos obrigadas a nos revezar para sentarmos-nos em uma área pequena, na parte traseira do avião com eles, a fim de pacificar os outros passageiros da primeira classe. Não tínhamos o desejo de repetir essa façanha. A passagem marítima para a América do Sul era atraente, e a escolha de uma linha de um navio cargueiro altamente agradável, à medida que transportavam não mais que 12 passageiros, o que demandava o número de atracamentos na rota. E assim foi decidido. Era dezembro e gostamos de estar navegando em direção ao sol, deixando a América do Norte, que gerou algumas memórias de alegria para mim, muito distantes. Eu estava animada com a perspectiva. Raabe cuidadosamente estudava o espanhol. Recusei-me a isso, e realmente não tive nenhuma razão para lamentar minha preguiça, porque empeçamos a descobrir que, em geral, os sul-americanos estavam mais ansiosos para aprender inglês do que ouvir o nosso espanhol fragmentado. Foi no ano da Baía dos Porcos. Os americanos não estavam viajando ou tirando férias em qualquer lugar perto de Cuba. Por isso fomos os únicos passageiros sobre o bastante moderno e confortável navio cargueiro, Moore McCormack.
Fora um acontecimento trágico, quando nos encontrávamos em uma tempestade na costa da Carolina do Sul, a viagem foi um tônico. E quando nós navegamos mais para o sul e o tempo melhorou, tornou-se totalmente aprazível. Havia a atração adicional de uma piscina no convés, da qual eu era a única e exclusiva usuária. O capitão era uma alma bem equilibrada e alegre. E de acordo com a predileção de Chen de dar apelidos peculiares, ele se tornou Billy Bunter para nós. Depois do jantar, o capitão Billy desceria da ponte para a cabine de Chen, a nos fazer sentir-se em casa. E nos juntaríamos em uma cantilena acompanhados. Ele tinha um catálogo impressionante e extenso de canções do mar sob seu domínio, e alçava-as em sua voz forte de baixo, batendo o tempo em seu joelho, e primeiro fazendo-nos participar do coro, e, posteriormente, ensinando-nos os versos. Retribuímos as visitas indo até a ponte e examinando os equipamentos e funcionamento da vida de um capitão do mar. Por causa de nossa tragédia, cheguei a sentir um especial respeito e proximidade com ele. Fifi Bigode Cinzentos era, se a verdade fosse dita, velha demais para empreender uma viagem marítima de qualquer distância. Mas era parte da família, e teria sido impensável deixá-la para trás, mesmo na situação mais benigna e acolhedora. Onde um de nós ia, todos íamos. Minha impressão era de que Chen sentia-se em uma posição emprestada, como o era, e teve que labutar isso para continuar, para manter sua vida uma realidade sólida. E contava com a unidade da família para mantê-la intacta. Por conseguinte, Fifi veio junto na viagem. E se não fosse pela tempestade toda, poderia ter transcorrido a bem. Quando o navio começou a rodar e se atirar, e tudo o que não estava pregado começou a se mover, cadeiras cambaleando de um lado para o outro dos camarotes, em uma dança louca, coisas, livros, qualquer coisa, desmoronando, e, somado ao barulho geral e cacofonia de ventos e ondas, o clangor do navio, os gemidos e gemidos de sua estrutura, que eram tão altos quanto o tumulto, Fifi ficou doente, muito doente. Chen e Raabe fizeram o que puderam pela pequena criatura. Mas o que eles poderiam fazer, a não ser acalmá-la? A partir desta distância de muitos anos após, é difícil dizer quanto tempo durou a tempestade. Pode ter sido um dia e uma noite. Poderia ter sido 2 dias ou mais. O tempo que durou parecia interminável. Justo quando se sentia que estava a diminuir um pouco, o pior aconteceu. Fifi recebeu um golpe a partir de uma peça de mobiliário. Se só tivesse sido fatal, mas não era. Ela teve uma concussão. Tinha convulsões e estava visivelmente sofrendo. Estava no final, mas ainda estava viva. Ao capitão foi comunicado e, surpreendentemente, ele veio apesar de estar no auge da tempestade e ter que cuidar de seu navio, sua tripulação e seus passageiros.
Seus passageiros? Bem, éramos seus passageiros, afinal de contas. Logo, ele só estava cumprindo seu dever vindo. Mas apesar dele carregar medicamentos para os humanos, não tinha permissão de usá-los para aliviar os animais. Nós só precisamos de um pouco de morfina, o suficiente para ajudá-la a ir embora. Lhe imploramos, mas foi inútil. Vocês vão ter que jogá-la ao mar, disse ele. Evidente, por suas palavras, que ele pensava ser apenas um gato e estava meio morto. Tinha que ser afogado e terminou. Nada mais que isso. Por que não poderíamos simplesmente seguir com isso? Estava, é claro, perfeitamente certo. Embora quando se está perto e emocionalmente ligado a um animal, não seja tão fácil. Budistas, como todos sabemos, não tiram a vida. Mas Chen era um humanitário, um pensador livre e, incessantemente, seguia o caminho do meio. Ele nunca aderiu completamente, cega e estritamente, a qualquer regra, porque sabia que haveria sempre a exceção. As regras são feitas para serem quebradas, quando a necessidade e inteligência demandam. Ele sabia que o Capitão Billy estava certo, no que estava claramente pensando. Fifi estava inconsciente, mas ainda viva. Tinha que ser deixada ir. Em linguagem simples, teria que ser afogada enquanto inconsciente. Ele olhou para Raabe. Ela olhou de volta. Algo parecia se passar entre eles. Você pode obter um saco e pesos? Chen pediu ao capitão, com o rosto inexpressivo. Sim, mas não posso fazê-lo. Eu não posso jogar o gato. Um de vocês vai ter que fazer isso. O Capitão Billy era um homem prático, e sua empresa tinha regras. Não é que ele fosse indiferente, era simplesmente que sua mente estava em manter o seu navio flutuando. Não em algum pequeno gato que não significava nada para ele. Ele olhou para nós inquiridoramente. Queria acabar com isso. Chen e Raabe permaneceram em silêncio. Havia apenas uma pessoa para fazê-lo. Uma pessoa não intimamente ligada, como os outros dois. E eu era aquela pessoa, obviamente. Eu tinha que fazê-lo. Não havia outro caminho. E seria inútil postergar. Tinha que ir em frente. Deixar o capitão voltar para suas funções. Farei isso, eu disse. Mas você virá comigo, capitão? E assim, cuidadosa e amorosamente envolvida por Chen em uma toalha, a pequena gata foi. Ela estava longe e sem saber. Mas sua respiração era ofegante e difícil. Se ela morresse agora, pensei, mas não era para ser. Ela foi colocada em um saco pesado, e nós dois, eu e o capitão, levamos o pacote patético, aquele saco frio e úmido, contendo Fifi bigodes cinzentos, o coração ainda batendo, embora estivesse sem sentido, para o trilho do deck. Nós fizemos nosso jeito de seguir até a escada. É cada um por si em uma tempestade. Se pendurar em alguém, pode trazê-lo para baixo com você. O Capitão Billy carregava o saco. Ele tinha trazido uma capa de chuva, o tipo usado por marinheiros do sudoeste, oleadas e pesadas, para me cobrir e proteger-me. E ficou atrás de mim,
no caso de eu cair. Chegamos ao parapeito, com um vento cortante e a forte chuva em nossos rostos. O mar cruel e negro agitando-se tempestuosamente abaixo, com gigantescas, aterrorizantes ondas. O céu cinzento deu uma massa de nuvens baixas escorregando, e o navio mergulhando e rolando com cada reviravolta caprichosa do oceano. Ele me entregou o saco. Senti-me enjoada e tonta, e o deixei cair. Fiquei por um momento olhando para aquela insondável massa negra, cruel, tremendamente fria e sem coração. Então me virei para olhá-lo. Ele solenemente fez uma saudação e depois apertou minha mão. Entendeu, mesmo no meio daquela tempestade, sobrecarregado com a responsabilidade pela vida de tantos de nós, bem como para com o seu navio. Ele teve tempo de entender. Eu tinha me preparado para enviar Fifi à sua morte. Tinha usado a casca dura de praticidade em torno de mim, fechando a emoção. Foi o seu carinho que me trouxe lágrimas aos meus olhos e provocou um caroço a subir na minha garganta. Eu tolero a eutanásia. Vejo isso como totalmente civilizado, humano e benevolente para libertar a alma de um corpo, torturado e agonizante. Então, por que é que ainda me assombrava o lançamento desse saco ponderado para o mar incansável abaixo? Se eu tivesse sido capaz de administrar uma injeção letal e testemunhar a pequena criatura morrer uma morte sem dor imediata, em vez da forma como foi, poderia ter sido diferente. Mas não havia outra maneira, e isso ainda se encontra pesado em meu coração. A tempestade passou. Continuamos a navegar. Raabe lidou com a dor de perder Fifi melhor do que o esperado, sua crença sustentando-a. Jim, não se sabe o quão profundamente ele foi afetado pela tristeza. Carregava a dor do mundo em seu coração. Eu pensava às vezes, ele via, reconhecia, carregava. E assim como todos aqueles que estão familiarizados com grande tristeza, era além de exibir emoções. Sem dúvida também, ele estaria em contato em astral, além do véu da morte. Nós navegamos até a América Central e América do Sul. Em cada porto, Raabe e eu fomos à praia e olhamos em volta. Mas Chen preferia permanecer a bordo e assistir à carga e descarga, a operação dos guindastes enormes, a organização que entrava em tudo. Ele gostava de conversar com o primeiro imediato que estava no comando do carregamento, com o oficial de rádio e com o engenheiro-chefe. Ele estava em seu elemento, e foi como umas férias para ele, porque nenhuma dessas pessoas tinha a menor ideia de que ele era um escritor. E não teriam um pressentimento sobre isso. E provavelmente nenhum interesse nisso. Nem em algo a ver com assuntos esotéricos ou ocultistas, de qualquer maneira. Fizemos atracagens em vários portos antes do rio. Alguns muito pequenos e outros movimentados. Estava quente e úmido em terra firme. E sempre foi com alívio que partíamos, mais uma vez, e saíamos para o mar aberto. Estávamos em águas quentes, e agora o navio cortava as ondas, o motor batendo,
a nau vibrando à força, com ventos quentes e secos. Aves marinhas rodavam e circulavam acima, seguindo a embarcação, esperando por comida. As baleias ocasionalmente mostravam-se. Um enorme peixe apareceu e saltou, apenas para desaparecer novamente sob as ondas. E havia cardumes de peixes menores, lançando-se em disparada através da água, como flechas de prata. A lua pendurava-se em um céu azul preto, claro. O sol se erguia sobre o horizonte. Estar longe de terra, em mar aberto, oferecia uma forma única de liberdade, diferente de voar. Melhor. Era perfeitamente possível colocar as coisas em sua perspectiva correta. Quando partíamos dos portos, o navio seria levado para fora por um ou dois rebocadores pequenos, mas imensamente poderosos, até que estivéssemos a uma distância segura e as cordas pudessem ser soltadas e nós ficarmos livres para seguir nosso curso. Chen poderia retornar a fazer seu ditado então. Ele estava escrevendo outro livro, e eu suspeito que fazia um excelente trabalho enquanto na água. Foi planejado que eu transcreveria as fitas quando chegássemos ao nosso destino, mas, infelizmente, elas foram roubadas junto com o seu gravador, quando estávamos no porto do Rio de Janeiro. Nós tínhamos sido avisados para não deixar as nossas cabines abertas quando no porto. Mas alguém tinha entrado pela vigia e levou o rádio, assim como as fitas e o gravador. O que foi duplamente irritante, porque agora ele sentia que o tempo seria desperdiçado até que chegássemos no Uruguai, quando poderiam obter uma alimentação suplementar de fitas e outro gravador. Pelo lado positivo, ele tinha um descanso forçado, sem cartas chegando até nós durante essas 3 semanas. E agora fora impedido de escrever. Assim, não havia outra opção senão resignar-se a esse. Finalmente chegou o dia em que navegamos pelo Rio da Prata, o rio que separa o Uruguai da Argentina. Alguém teria pensado que seria lógico ir a Montevidéu em primeiro lugar. Mas, ao invés disso, fomos para Buenos Aires, para descarregar a carga. O plano era fazer uma parada em Montevidéu na viagem de volta para o carregamento. Por alguma razão, fomos seguros em Buenos Aires por vários dias. Pode ter sido porque era Natal, ou talvez houvesse uma greve nas docas. Não me lembro exatamente o que era, mas aconteceu. Lembro-me bem, não obstante, as mensagens frenéticas sendo recebidas pelo oficial de rádio, do exagerado patrocinador, em todo o percurso do River Plate. Onde estávamos? Quando iríamos chegar? Estávamos realmente lá? O oficial de rádio iria descer de sua minúscula cabine, onde passava seus dias preso a seu fone de ouvido, e entregar-nos em mãos as mensagens, uma após a outra. Foi assustador, e nós estávamos temendo algum tipo de reais boas-vindas quando acabássemos por desembarcar em Montevidéu. Saímos de Buenos Aires e, com um sentimento de mau presságio, nos aprontamos para o desembarque. No entanto, isso não ocorreria por mais alguns dias. Ancoramos a alguma distância para além do porto de Montevidéu e ficamos lá por 3 dias e 3 noites, em vista à nossa futura casa.
Nosso patrocinador e os membros mais proeminentes do grupo, incapazes de adiar por mais um momento o encontro tão esperado com a quem viam como seu guru, um conceito que Chen desgostava intensamente e foi para revogar, conseguiram ser trazidos para o navio em um barco da Liberdade, um dos pequenos barcos utilizados para o transporte de tripulação e para translado entre terra e mar, quando o navio era forçado a ancorar fora do porto. Raabe e eu estávamos no convés, esperando para cumprimentá-los e levá-los a Chen, em sua cabine. E me lembro de vê-los subir a escada um a um. Jaime, o líder e nosso correspondente, veio primeiro. O topo de sua cabeça era careca e os ombros largos. Eu estava esperando um homem de meia idade, tanto pelo tom quanto pelo conteúdo de suas cartas. E desde a primeira vista, quase aérea, dele a partir do convés, enquanto subia a escada. Mas quando seu rosto apareceu, eu vi com espanto que ele era jovem. Provavelmente não mais do que em seus 20 e poucos anos. Ele tinha um pequeno bigode preto, bem aparado, e um rosto redondo, angelical. Estava bem vestido, mas assumiu ser em honra da ocasião. Ele estava ousado, e apertou as mãos em uma ligeira vênia, de alguma forma lembrando um estadista idoso europeu, e falou em um inglês excelente, sempre limpando a garganta. Encontrei-o intrigante, primeiramente. Jaime chegou acompanhado, de perto, por sua esposa, Angélica, uma membro de longa data, com uma beleza exótica misteriosa. Seu cabelo preto era longo e reto, vagamente emoldurando seu lindo rosto oval com seus animados olhos castanhos e brilhantes. Ela não falava nem uma palavra em inglês, mas sua atitude era totalmente encantadora, ainda mais porque estava aparentemente inconsciente de sua beleza e charme. Eram absolutamente naturais para ela. Os outros dois, que formavam esta primeira reunião, eram estranhamente incompatíveis, embora mais tarde fosse aparente que eles não tinham nenhuma conexão uns com os outros, além de seu interesse comum no grupo. Teresa era sofisticada e atraente, em um sentido muito mais mundano, do que Angélica. Ela estava vestida com roupas caras, mas com elegância casual. Seu perfume sucedia-se maravilhosamente sutil, e arrastava em sua esteira um chamado à atenção convincente. Seu inglês era esboçado, mas perfeitamente compreensível. Parecia mesmo à primeira vista que ela sentia-se importante por alguma razão. E verificou-se que isso estava absolutamente correto, uma vez que ela era a senhora de um homem rico, importante no funcionamento do país, que tinha financiado, em grande parte, este sonho dela, ter o lama ensinando-a pessoalmente. Sem sua entrada aos amigos, a qual ela o havia persuadido, não teria sido possível trazer Chen e todos nós a Montevidéu. O quarto membro era um músico. Seu nome era Jorge. Ele chegou no convés por último, e com muito barulho, como se tivesse sido pouco capaz de fazer isso. Mas ele estava rindo, cheio de diversão e amizade. Longos cabelos escuros e encaracolados. Pele bronzeada a uma profundidade de mogno pelo sol. E um corpo rechonchudo, confortável. Era o tipo de pessoa que imediatamente se sente
que ao seu redor seria bom estar. Ele, como Angélica, não falavam inglês de todo. E quando chegamos a conhecê-lo melhor, ele se divertia me ensinando espanhol totalmente incorreto, e levando todos a cair no riso, quando eu solenemente pedia-lhes para ter pão negro, enquanto entregava o pão branco, assegurando-lhes que eles eram meus inimigos, quando eu sorria de uma forma amigável. Se eu tivesse pensado por um momento, teria sabido que não. Mas, pelo menos, divertia a todos e quebrou o gelo. Nessa primeira reunião, o primeiro encontro com o lama, que ele tanto queria impressionar, estava correto nas maneiras, mas tinha sua negligência própria, sendo ele mesmo desarrumado, o que era realmente uma grande parte de seu charme. Esses, então, eram os 4 primeiros. Eles lotaram o camarote e cumprimentaram Chen, com reverência silenciosa. Foi difícil para ele ter 4 completos estranhos, tão perto. Mas apenas Raab e eu estávamos cientes de quão duro era. Ninguém tinha ideia alguma de que ele estava quase totalmente surdo e de fato sob grande tensão. Ele em parte contou com nós duas para a compreensão. Quero dizer, observando nossas reações e compreensão da conversa, mais facilmente ele seria capaz de seguir o espírito da coisa. Nesse caso, a leitura labial era praticamente inútil, porque até mesmo a enunciação de Jaime era exclusivamente sua, e demorou um pouco para Chen se acostumar a ela. Os 4 eram ávidos leitores dos livros de Chen, e tinham interesse e compreensão do esoterismo. Assim era óbvio que eles iriam sentir sua diferença. E eles estavam impressionados. Visivelmente sentiam a vibração diferente e poderosa que emanava dele. E podia-se ver que eles perceberam que estavam na presença de uma entidade superior. Achei fascinante, porque a maior parte das pessoas que eu tinha conhecido na América do Norte tinham sido muito mais materialistas e, geralmente, falhas de percepção espiritual. E isso falava algo sobre a diferença entre as culturas. Uma considerando-se os líderes ricos progressivistas do mundo. A outra, os sonhadores, aqueles que aspiram ao espiritual, ao invés de ganhos materiais. Eu sentia que estava indo para me integrar fácil e alegremente. E, na verdade, foi isso que ocorreu. Foi o início de um período bom para mim, embora para Chen não fosse inteiramente fácil. Essa reunião inicial, logo, foi relativamente breve, menos de 1 hora, e por esse tempo os 4 estavam drenados emocionalmente, e Chen estava exausto mentalmente. Raab, vendo isso, interveio e sugeriu que eles nos deixassem. Jaime despediu-se graciosamente e com muita pompa, assegurando-nos que estaria lá no cais, quando o navio atracasse no dia seguinte, e nos levaria para a casa que eles alugaram para nós, do lado de fora da cidade. Tinha sido uma boa reunião, ele prognosticou bem, e fomos para nossos beliches, sentindo-nos contentes naquela noite, embora talvez com um pouco de pena que nossa viagem marítima acabara. Quando eu olho para a pintura mágica e vejo-nos chegando juntos agora, eu vejo a história se formando,
e posso ver o fim. Embora, na verdade, nunca exista realmente um fim, apenas uma jornada eterna, a roda interminável da existência, sem parar. Inscreva-se no canal, por favor.